Beleza. Então, vamos retornando. Eu coloquei lá no fórum de ciências, no Moodle, lá no Moodle, naquela aba do fórum de ciências, eu coloquei para vocês uma videoaula sobre notação científica. Tá? Acho interessante que quem tem, né, dúvidas no assunto, né, não tem, só para uma questão de curiosidade, dá uma passadinha, dá uma olhada naquela videoaula, tá bem interessante. E acho que é importante vocês já irem se acostumando com esse tipo de notação, porque isso aparece bastante nos cursos de vocês aí. Eu falo nos cursos, não é só num ou que outro, tá? Até onde eu tenho informação, né, aparece para todo mundo. Então, é bom vocês já irem se acostumando. Bom, então, eu deixei para vocês, né, essa derivada aqui, né, para vocês trabalharem. São duas derivadas, uma derivada em relação a x, uma derivada em relação a y. Assim, o que vocês viram lá do cálculo 1, e isso é importante, é uma propriedade importante a gente ter aqui em mãos, é que você tem uma constante, né, ou seja, você tem a derivada de uma constante a vezes uma função, ou seja, você tem uma constante vezes uma função, isso aqui é a constante sai para fora da derivada, vezes a derivada da função. Né? Isso vocês viram lá no cálculo 1. Isso vai surgir aqui. Porque se eu for calcular a derivada da f em relação a x, o que acontece? Eu vou calcular a derivada em relação a x de x ao cubo, y ao quadrado. Tá. Nesse caso aqui, meu y ele se comporta como uma constante. Então, se o y ele se comporta como uma constante, ele pode sair para fora da derivada. E aí, então, fica uma derivada em relação a x de x ao cubo. A derivada em relação a x de x ao cubo é quanto? 3x ao quadrado. Não é? Então, sobrou 3x ao quadrado, y ao quadrado. Simples assim. Então, a regra de derivação é a mesma. Tudo aquilo que a gente fazia lá no cálculo 1, repete aqui. Então, derivada em relação a y. Se eu vou fazer a derivada em relação a y, o x ele é a minha constante. Né? Então, se o x que é a minha constante, né? Vou fazer outra coisa aqui. Então, se o x é a constante, o que acontece? Né? Se o x é a minha constante, mesmo processo, derivada em relação a y, x ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo, derivada de y em relação a y ao quadrado. O meu x é constante, ele saiu para fora da derivada. Eu só vou fazer a derivada em relação a y. Então, vai ficar x ao cubo vezes 2y. Ou seja, 2x ao cubo y. Então, aqui eu tenho a minha derivada em relação a x e a minha derivada em relação a y. Certo? Então, as regras de derivação são as mesmas. Não muda absolutamente nada. Tá? O que muda, né, agora é você considerar um constante e o outro não. Bom, não precisa ficarem aí botando no grupo, ele apaga e não dá tempo de printar, porque, né, vocês vão depois receber lindamente as por passo, certo? Depois eu posto esse arquivo direitinho lá no Moodle. Bom, a interpretação geométrica da derivada, vocês trabalharam com isso lá no cálculo 1. Né? A interpretação geométrica da derivada está relacionada à declividade da reta tangente. E aqui não é diferente. Né? Eu tenho uma reta tangente. Essa minha reta tangente aqui, né, ela está paralela ao eixo x. Né? Ou seja, se ela é
paralela ao eixo x, ó, você pode ver, a projeção dela é paralela ao eixo x, então quer dizer que quem é fixo aqui é meu y. Então, a declividade, né, a declividade dessa reta, né, e quando a gente fala em declividade, a gente está se referindo à tangente de alfa, né? Ou seja, a tangente desse ângulo alfa é quem? É a derivada da função em relação a x, né? Essa derivada calculada no ponto x0, y0. Por que ela é em relação a x? Porque a minha reta, né, a minha reta de projeção é paralela a x, ou seja, o x está variando e meu y está fixo. Né? Então, declividade é a tangente de alfa, como a gente vê na figura, né, o y é um valor constante, o y é um valor constante, o x está variando. Né? Então, ponto, a derivada, a derivada corresponde à tangente de alfa. Então, a cada ponto, né, eu vou substituir na fórmula da derivada e eu vou obter a tangente daquele ângulo. Bom, ou seja, é a mesma interpretação que vocês viram lá no cálculo 1, né? Só que lá no cálculo 1 era só x e y, aqui é x, era só x, né? Aqui é x e y, né? É a mesma coisa, né? Então aqui ela é paralela a x, né? Então ela é fixa em y. Então a minha derivada, né? Ela é uma derivada apenas em x, né? Aqui é a mesma coisa, né? A minha reta, né? Ela é paralela a y, ou seja, o meu x é fixo, né? Então, ó, ela é paralela a y, então o meu x é fixo. Então eu tenho a minha reta tangente. Então aqui a gente sempre reforça. Se eu estou fazendo a derivada em x, o y é fixo. Se eu estou fazendo a derivada em y, o x é fixo. E essa justificativa, ela é feita, ela tem uma justificativa geométrica para isso, né? Bom, uma das regras de derivação que vocês estudaram no cálculo 1, elas são as mesmas, não muda nada. Né? Você tem, então, que a derivada da soma, né? Ou seja, você tem a derivada da soma, é a soma das derivadas. Se você tem um valor constante, né, multiplicado uma função, então você vai ter a constante vezes a derivada da função, e a derivada da constante é zero. E aí é importante recordar que se eu tenho a constante sozinha, a constante está sozinha num cantinho, e vem a derivada, a constante vai virar zero, certo? Mas se a constante está acompanhadinha, tem um acompanhante, esse acompanhante é uma função, né? Imagina a nossa constante é uma criança e ela está acompanhada de um adulto, que é uma função, e vem a derivada, então ela só sai para fora da derivada, ou seja, ela não participa da derivação, certo? Então, isso é um ponto bem... Fale? Digamos que é só derivar e de manter a constante igual. Exatamente. Exatamente. Só copiar, é só copiar a constante. Isso, exatamente. Né? E, só que agora a gente tem um problema, né? O algo a mais, né? Que as derivadas parciais, vocês têm o x e o y, que são, ora o x é constante, ora o y não é constante, né? Você tem que estar atento a isso. Bom, então vamos brincar um pouco com derivadas. Né? Então a aula de hoje e a aula da semana que vem também, elas são dedicadas a recordar as regras de derivação. O que acontece? Se eu quero calcular a derivada em relação a x. Então tá, vamos lá. Derivada em relação a x. 4x2, y, menos 5x3, y2, mais 2x, menos y. Ora, eu tenho uma série de somas e subtrações. Então, o que eu sei das regras de derivação? Que a derivada de uma soma é a soma das derivadas.
2x. Tarará. Agora vamos tratar das constantes. O que é constante no nosso esquema aqui? Bom, é uma derivada em relação a x, então y é constante. Então, o 4y, ele sai para fora da minha derivada, porque eles são constantes. Então, sobrou x ao quadrado. Menos. Agora, quem sai para fora? O 5y ao quadrado. Né? Porque a minha derivada em relação a x, então y se comporta como uma constante. Então, sobrou a derivada em relação a x de x ao quadrado. Agora, aqui, eu tenho mais 2, né? Minha derivada aqui é derivada em relação a x de x. E aqui, se você quiser ser bem, né? Você sabe que o y, ele é constante. Então, ele sai para fora. Ah, mas sobrou quem lá dentro? Bom, sobrou só o 1, né? Ou seja, se o y saiu, sobrou 1. Aqui é 1 vezes y, é o próprio y. Aqui eu estou sendo assim, extremamente detalhista, tá, gente? Na hora de resolver um problema como esse, a gente não vai ser extremamente detalhista, mas eu estou sendo extremamente detalhista para a gente tirar dúvidas. Então, então, nosso primeiro passo aqui ficou 4y, né, vezes essa derivada. Essa derivada aqui é 2x, menos 5y ao quadrado, vezes essa derivada aqui, que é 2x, mais 2 vezes essa derivada aqui, que é 1. Né? Derivada de x em relação a x, menos a derivada da constante é 0. Ou 0. Certo? Então, escrevendo isso de uma maneira mais amistosa, né, eu vou apagar. Eu vou escrever aqui em cima. Tá? Isso aqui está digitadinho bonitinho, tá? Eu estou fazendo aqui com vocês, mas depois está tudo certinho. Então, escrevendo aqui em cima, aqui vai ser a minha derivada em relação a x final. É 4 vezes 2, 8. 8xy. Menos 5 vezes 2, 10. 10xy ao quadrado, mais 2. Aqui, a nossa derivada em relação a x. Certo? Ô, professor, não seria 5 vezes 3 ali, que o x é ao cubo? Ah, é verdade, eu comi o cubo, isso mesmo. Muito bom. É que daqui a minha caneta digitou. Isso aí é verdade. Isso é verdade. Olha só, ainda bem que os alunos estão atentos. Então, vamos lá. Pode ser. É x ao cubo, professor. Então, ficou x ao cubo. Então, sobrou x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, sobrou 15x ao quadrado, y ao quadrado. Agora sim. Certo? Valeu. Então, aqui estamos. Então, eu vou apagar aqui, e daí a gente vê o resultado que eu fiz aqui. Tá? Poderia ter feito isso rapidinho, sem ter escrito tudo isso aqui? Com certeza, gente. Com certeza, né? Se eu vou fazer aqui a derivada de z em relação a x. Eu estou derivando em relação a x. 8xy, ó, menos 15x2y2, mais 2. Vou fazer a derivada já em relação a y. Bom, vou fazer a derivada em relação a y, então vai ficar 4x2 menos 10x3 menos 1. E aí? Ó. E agora? Silêncio ensurdecedor. Então, vamos fazer ponto a ponto.
Tá, dele. Então, aqui eu coloquei aqui embaixo a resolução ponto a ponto para a derivada em x. Né? Vocês viram, né? A gente pode fazer isso aqui num tiro só. A gente pode fazer tudo bonitinho, direitinho, né? Então, aqui, ponto a ponto, explicadinho. Depois eu mando esse slide para vocês. Agora, a derivada em relação a y, né? Então, se eu for fazer a derivada em relação a y, só para conferir ali, ó, nós tínhamos, né, 8xy menos 15x ao quadrado, é isso aí. Bem certinho. Então, tá. Agora, se eu for fazer a derivada em relação a y, seguindo o mesmo procedimento, abrindo passo a passo, né, o que acontece? Opa, já pulei. Então, seguindo no passo a passo, né, o que aconteceu? Eu abri ponto a ponto, derivada em relação a y. Então, vou fazer a derivada em relação a y, 4x é constante, vai para fora. O 5x ao cubo é constante, vai para fora. Né? A derivada em relação a y de 2x, aqui não tem y nenhum, né? Então, isso aqui é 0. E a derivada de y em relação a y é 1. Já está aqui. Então, esse resultado é esse aqui. Agora, se eu olho para cá, tá? A derivada de y em relação a y é 1. Está aqui. 2x, que é essa derivada aqui, menos 1. Então, chegamos a 4x ao quadrado, menos 10x ao cubo, vezes y menos 1. Né? Ou seja, já poderia ter ido direto. Olhei para a função. Quero a derivada em y. 8 não. 4x ao quadrado. Né? Menos, aqui, agora sim, 10x ao cubo y. Aqui a derivada em relação a y é 0, menos 1. Tá? Mas, se você não tem confiança ainda, né, segurança em fazer direto, faz passo a passo que não tem erro. Tá? Bom, semestre passado, certamente o professor apresentou para vocês uma coisa bem amistosa e querida, né, chamada tabela de integração, certo? Ou melhor, tabela de derivação. Tabela de integração é grau B. Tabela de derivação é no grau A. Então, a nossa tabelinha de derivação, você já tem uma tabelinha de derivação ali no Moodle, tá? Uma tabelinha mais completa, né? Aí vocês vão dizer assim, professor, mas lá tem coisas horríveis. Sim, mas a gente vai chegar naquilo lá. Vocês vão ver que a gente não deve julgar as coisas pelas aparências. Né? Então, as principais regras de derivação são essas aqui. Tá? E aí alguém vai dizer, mas o que é esse DU, professor? Que coisa horrível. O DU é aquilo que vocês viram lá no cálculo 1, chamado de regra da cadeia. Quando você tem um processo encadeado, né? Quando você tem uma função dentro de outra função. Então, ali entra o nosso bom e velho DU. Então, vamos falar dele. Bom, então, as regras de derivação estão lá no Moodle. É bom vocês sempre terem elas na hora de fazerem os exercícios. Professor, tem tabela de trigonometria lá, tem... Ok, isso a gente não vai usar tanto agora no grau A. Mas no grau B a gente se esbalda naquilo. Né? Tem outras fórmulas que a gente vai vendo, e conforme as coisas vão chegando, aquela tabela ela é porque antigamente, né, até 2019, quando nós tínhamos, né, prova, eu pedia para os alunos levarem seria um mapa mental, né, para o dia da prova, ou seja, com os seus principais resumos, né, com seus mapas, com seus resumos, podia botar exercício, podia botar o que quisesse lá, né? Só que o que acontecia? Os alunos vinham com a consulta, e a consulta não tinha nada. Podia ter frente e verso escrito, mas não tinha nada. Aí, quando chegava na prova, me perguntavam coisas. Qual é a derivada do seno? Olha na tua folha. Eu não botei.
Então, aí, eu passei a dar também a folha, né? Enfim, acontece, gente. Às vezes vocês põem tanta coisa nas folhas de vocês, coisas... né? Bom, vai ser um exemplo. Bom, vamos lá, vamos começar com esse exemplinho aqui. Ó. Esse exemplo aqui, nós temos uma raiz. E como é que eu trato as coisas com raiz? Né? Aí você vai dizer para mim, eu olhei na tabela de derivação e não vi nada, mas não vi nenhuma raiz lá. Né? Se eu olhar aqui na tabela básica que eu botei no slide anterior, você diz, mas não tem nada de raiz aqui. Não tem raiz, mas a gente vai usar uma propriedade daqui para resolver. Qual propriedade a gente vai usar? A potência. É a potência que nós vamos usar. E aí nós vamos recordar aquele argumento básico de que a raiz quadrada pode ser escrita como uma potência. E você vai dizer assim, mas como a gente vai usar a regra da potência? Porque a regra da potência é a derivada de uma U elevado a uma potência igual a uma P, U na P menos 1, vezes a derivada da U. E eu digo para vocês que o U ele é uma função. O U não é um xizinho. O U é uma função. Então, no nosso caso aqui, o nosso U é tudo isso aqui. Então, o meu P é tudo isso aqui. Se eu for fazer a derivada em relação a x, isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma U na P. Vai ser 1/2 vezes o U. Quem é o U? O U é todo esse negócio. Elevado na quanto? Na 1/2 menos 1 vezes o du. O que é o du? É a derivada do U. Então, é a derivada do U. Ó, o U não é isso aqui, então é a derivada do U. Mas é uma derivada parcial, né? Então, é a derivada em relação a x. Então, é a derivada em relação a x. Então, só vou derivar o x. Então, vamos continuar. 1/2 de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 elevado a quanto? Quanto é que é 1/2 menos 1? Menos 1/2. Vezes essa derivada aqui em relação a x. Eu vou fazer essa derivada em relação a x, quanto é que vai ser isso? 2x. Por quê? Vamos lá. A derivada em relação a x ao quadrado, 2x. A derivada em relação a x de y, 0. A derivada em relação a x de 1, 0. Né? Então, isso tudo porque nós temos aqui uma soma, né? Então, aqui, claro, a gente já vai ter que tomar uma atitude de ser um diretão maior, né? Ou seja, isso aqui é 2x, derivada em relação a x de y ao quadrado, isso aqui é 0. Derivada, né, porque o meu y é constante, né? Eu estou derivando o x, o meu y é constante. Isso aqui também é constante. Ok. Então, agora o que acontece? Eu vou simplificar o 2 com o 2, né? Ou seja, 2 que divide 2 é 1. Então, eu vou reescrever como? O x que ficou em cima é esse aqui. E o que vai acontecer? Eu tenho um expoente negativo. O que é expoente negativo? O expoente negativo vira um denominador. Deixa eu ver se mais assim. O expoente negativo vira um denominador. Né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Certo?
Então, por que o y veio para baixo? Por que a raiz veio para baixo? Por causa desse menos 1/2 aqui, né? Por isso que tudo veio para baixo, por causa do menos. Por que virou uma raiz? Porque é 1/2. 1/2, expoente 1/2, é uma raiz. Como ele é negativo, ele foi para baixo, certo? Tcharadã, tcharadã. Ele tá ponto a ponto. Certo? Bom, depois eu vou mandar isso aqui para vocês, esse PowerPoint, todo ele bonitinho para vocês. Tá? Tá ali. Então, ali fez a simplificação 2 com 2. Agora eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, se eu for fazer a derivada em relação a y, seguindo pela mesma regra de derivação, derivada da U na P, seguindo a mesma regra, derivada de U na P, essa aqui é a relação que você vai encontrar lá na tabela. Então, vai ficar como? O meu é 1/2 de U. U é o que está dentro da potência, né? Elevado a 1/2 menos 1, vezes a derivada em relação a x. Aqui. Certo? Então tá. Professor, é derivada em relação a x ou derivada em relação a y? A derivada em relação a y. Né? Porque tem que casar, ou seja, eu estou fazendo uma derivada em relação a y. Então aqui a derivada tem que ser em relação a y. Então, seguindo a mesmíssimo procedimento anterior, vou fazer a derivada em relação a y, vai ser 2y. Fazendo toda a simplificação, esse 2 simplifica com esse 2. Professor, mas como a gente cria destreza para resolver isso? E aí entra uma coisa que disciplinas de cálculo, elas são, assim, é um pré-requisito de toda disciplina de cálculo. Fazer exercício, gente. A gente só vai conseguir, né? Só vamos conseguir ter habilidade botando mão na massa. Sem pôr mão na massa, certo? Achei lindo como você está fazendo agora. Mas você só vai abrir daqui a uma semana. Né? Então, pois é. Aí nós já temos no prejuízo. Bom, eu acho que é importante sempre vocês olharem durante a semana, fazerem os exercícios, principalmente fazer os exercícios. Eu acho que fazer os exercícios é fundamental. Não precisa reassistir 10 mil vezes a live, né? Porque esses dias eu fiz uma estatística para ver quanto, por exemplo, será que eu consigo monetização? Eu tenho relevância, na verdade, minha relevância é 10 a menos 4, né, para o YouTube, seja totalmente insignificante, né? Não, menos ainda, eu vou dar do tamanho da massa do elétron, 10 a menos 19, né, para vocês ficarem curiosos para saber o tamanho dessas coisas, em notação científica. Então, refaçam eu acho importante fazer os exercícios, certo? E se tiver dúvida, voltar em questões pontuais. Perguntar, entrar em contato. Tá? E se tiver muita dúvida e quiser reassistir, fique à vontade. Vamos lá, vamos ver mais uma. Bem legal. Aqui, a derivada, o que acontece? Vamos olhar para qual regra de derivação? Derivada de quem? Da
E na U. Tá. Derivada E na U, o professor de cálculo disse que era na U, vezes a derivada do U. Então, isso ele diz para vocês lá, seguindo a regra da cadeia. E é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Se eu for calcular a derivada em relação a x, quem é meu U? O meu U é um expoente, né? O meu E, né, para quem não lembra lá do cálculo 1, certamente vocês viram isso lá em cálculo 1, né? O meu E é 2,71 e mais um monte de coisa, né? Ele é resultado de um limite, né? 1 menos... O número de Euler, professor? Isso. Quando o H vai para 0, né? Ele vai para E. Enfim, mas não é o nosso assunto aqui. Bom. Não, o H vai para infinito. Enfim, nosso objetivo aqui é calcular essa derivada. Então, esse aqui é meu U. O U é o expoente do número de Euler. Então, vai ficar E na U, 2x menos y ao cubo, vezes a derivada em relação a x, quem? Do U. É meu U, 2x menos y ao cubo. Então, vai ficar E na 2x menos y ao cubo, vezes a derivada em relação a x. Bom, se a derivada em relação a x é 2, né? Ou seja, a derivada de 2x é 2. Derivada de y ao cubo em relação a x é 0. Portanto, a minha resposta final é isso aqui. Certo? Sem nenhum mistério. Vou fazer a derivação agora em relação a y. Tá? Bom, repetindo todo o processo, vamos ver se eu faço aqui no cantinho. Se eu for repetir todo esse processo, vou fazer esse outro processo em relação a y, né? Então, derivada de E na U é E na U vezes entendeu? Então, vai ficar como? E na 2x menos y ao cubo vezes a derivada em relação a y de quem? 2x menos y ao cubo. Ok. Bom, e na 2x menos y ao cubo vezes a derivada em relação a y. Bom, 2x em relação a y é 0. Né? Menos a derivada em relação a derivada em relação a y, de y ao cubo, é 3y ao quadrado, né? Ou seja, 0 menos 3y ao quadrado é quanto? É menos 3y ao quadrado. Reparem o seguinte, que eu estou falando, eu estou colocando um parênteses. Por quê? Porque certamente se eu colocasse itens, eu ia colocar um item. Eu ia colocar esse item aqui, ó. E eu sei que esse item aqui seria bem votado. Muitos iriam votar como essa a resposta. Porque eu sei, eu conheço que no meio do caminho esse pontinho aqui ele desaparece. Né? Ou seja, o aluno desaparece. Professor, por que com X o 2 foi para frente e no Y ele ficou na direita? Isso eu não entendi. Como assim ficou na direita? Não deveria ser aqui. Menos... No Y ele ficou menos 3y ao quadrado. Eu acho que essa é a dúvida. 3y ao quadrado, isso, assim? Ó, da onde que veio o 2? Vamos escrever aqui. Ó. Da onde que veio? Vamos rastrear a origem do 2. O 2 veio da onde? Da derivada, né? Aqui. Então, a derivada em relação a x, né? 2, né? Vou fazer a derivada.
2x menos y ao cubo. Então, derivada em relação a x de 2x menos a derivada y ao cubo. Então, quando é que deu? A derivada aqui é 2. Menos a derivada em relação a y, eu estou derivando em x. Em relação a y é 0. Então, sobrou só esse 2 aqui. Por isso, se tu olhar aqui, a minha derivada é em relação a y. Então, aqui, a derivada em relação a y, né, o meu 2 é 0. A derivada em relação a y de 2x é 0. Certo? E a derivada em relação a y de y ao cubo é 3y ao quadrado. Certo? Bom, pessoal, está terminando a nossa live. Eu vou finalizar por aqui. Eu logo já abro para vocês a atividade pós-aula, que vai ter algumas derivadas para vocês fazerem. Vou postar também essas videoaulas e eu vou postar também uma outra videoaula sobre derivadas, eu acho que são uns 20 minutos, fazendo também uma série de derivadas parciais passo a passo, né? Se vocês quiserem, vocês darem uma olhada, certo? Então, aqui, para vocês verem, aqui eu resolvi isso passo a passo, né? Tá ali da onde vem o 2. Certo? Bom, aí na aula que vem eu continuo a partir do exemplo 3. Tá? Bom, eu vou depois salvar